mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast oficial da OAB. Eu sou a Júlia Herrera, sou apresentadora oficial do podcast. Hoje nós iremos receber o Jean Paul Prats, ele que foi senador da República pelo Rio Grande do Norte e ex-presidente da Petrobras, a maior empresa do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Júlia. E me acompanhando, hoje tem ao meu lado o professor, nosso vice-presidente da OAB, Dr. Thiago Munaro. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Jean Paul. Que alegria enorme tê-lo aqui. Boa tarde, Camargo, meu ex-aluno também e hoje um brilhante colega advogado. E compondo a nossa mesa, Dr. José Camargo, ele que também deu a honra de receber o nosso podcast no seu escritório. Muito, muito obrigada por recepcionar o Legalmente Cast. Obrigado, Júlia. Obrigado, Thiago. Estamos recebendo hoje aqui o Jean Paul, meu amigo de longa data. Né? É um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso Obrigado, amigo. E Jean, eu sempre abro o podcast fazendo uma pergunta para os nossos convidados. Até o Thiago vai me criticar, mas eu sempre pergunto: quem é o Jean na fila do pão? Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória. Eu acho que ele tem pouca história, né? Na fila do pão, na fila do petróleo, na fila da do energia. Petróleo, da energia. Eu nasci no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, portanto sou botafoguense de nascimento. Fui estudar fora, depois de ter trabalhado um tempo na Petrobras. Então comecei a minha carreira já de advogado, me formei advogado, economia ao mesmo tempo, PUC Rio em economia, UERJ no direito. Tive professores que hoje estão no Supremo e tal, o UERJ é uma boa escola, né? Mas depois disso eu fui fazer um estágio na Petrobras Internacional, no jurídico, e acabei ficando lá como membro da assessoria jurídica por 3 anos. E foi a minha primeira assinatura da carteira de trabalho, e depois a outra foi como presidente da Petrobras, né? Muitos anos depois. Entre mentes, eu fui um consultor profissional liberal, etc. Antes disso, fiz 2 mestrados fora, um na Universidade da Pensilvânia em política energética, gestão ambiental, e no Instituto Francês de Petróleo, que é a Escola Superior de Petróleo e Motores, economia de óleo e gás. Na época, obviamente, era um setor extremamente importante e promissor. A gente estava ainda às vésperas de abrir o setor no Brasil. Não estou falando de antes da lei que abriu o setor em 97. Estou falando de 91, 92. Quando eu voltei, montei uma consultoria. Foi quando a gente conheceu o Zé também, aqui em Bauru. Consultoria chamada Expetro, onde a gente juntava pessoas que tinham trabalhado na Petrobras com muita experiência. Chegamos em mais ou menos nos anos 90 com 120 consultores associados em todas as áreas de petróleo e gás. Foi a maior consultoria brasileira de petróleo. E depois assumimos várias operações, aí, entre elas a da Gulf Brasil para lubrificante, foi quando a gente trabalhou junto. O Zé aqui fazendo o nosso produto, né, fabricando lubrificante para a marca Gulf. Eu assumi a presidência da Gulf Brasil nessa época. E aí depois eu resolvi migrar para o Rio Grande do Norte. É uma segunda parte da vida completamente diferente. Houve uma situação meio violenta ali próximo da minha casa no Rio de Janeiro, em 2002, e eu decidi fazer um plano de 6 anos e migrar para um lugar mais calmo, que fosse parecido com o lugar que eu nasci. E encontrei o Rio Grande do Norte, um lugar que tinha petróleo e gás, tinha energia, potencial para eu trabalhar, tinha um ambiente que eu gosto, e tinha pessoas muito legais, com as quais eu já trabalhava em função da consultoria, lá em Mossoró, por exemplo, que tem produção terrestre de petróleo. E aí migrei para lá ao longo desses 5 anos. Comecei a trabalhar lá, sediado lá. Fui chamado pela governadora Vilma de Faria, na época, em 2003, primeiro ano da administração de Lula I, né? Para assumir um cargo de secretário de Energia, graças a um plano de energia que a gente apresentou para o Estado. E com essa atuação na Secretaria de Energia, eu acho que a gente já atraiu bastante investimento, conseguimos uma refinaria para o Estado, conseguimos atrair praticamente 10 gigawatts de potência instalada de eólica. O Estado se propulsionou para ser o primeiro Estado gerador de energia eólica do Brasil. E com essas credenciais, eu então fui convidado para ser candidato ao Senado, com a governadora com a governadora Fátima Bezerra, já a segunda governadora mulher. E nós então fizemos a chapa juntos, e ela foi eleita em 2014.
E aí, 2014, 2018, ela assumiu o mandato. 2018, ela foi eleita governadora e eu assumi o Senado de 2018 a 2023. Então, fui senador pelo estado do Rio Grande do Norte nesses 4 anos. Cheguei à liderança da minoria e da oposição durante o governo Bolsonaro, pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. E quando virou o governo para Lula 3, então eu fui convidado pelo presidente Lula para presidir a Petrobras e instalar principalmente os primeiros passos da nova política de preços que nós fizemos. Nós vamos falar sobre isso. E toda a questão de dividendos, a questão de reestruturação da empresa, de retomada, né, do seu crescimento, da sua posição hegemônica internacionalmente, tudo isso a gente deixou pronto e está lá agora em curso. Jean, o estado do Rio Grande do Norte, você disse que começou a trabalhar com a governadora Vilma de Faria. Ele é o único estado da federação que já teve 5 governos, né, de mulheres. Exatamente. A governadora Vilma de Faria foi eleita e reeleita. Nós tivemos a governadora Rosalva Cialini e Fátima Bezerra eleita e reeleita. Né? É um caso único de estado onde há uma prevalência de mulheres no comando. E ser governadora de estado, imagino que não seja fácil, porque lida inclusive com as questões da segurança pública, é a chefe da polícia militar, da polícia civil. O que tem de diferente no Rio Grande do Norte que permitiu todos esses governos femininos? Tem uma tradição, Tiago, tem uma tradição. Pouca gente sabe, porque o Rio Grande do Norte, como vários estados do Nordeste, principalmente os menores, sem ser Bahia, Ceará e Pernambuco, as pessoas no Brasil têm muito pouca noção da história desses estados, da importância deles. O Rio Grande do Norte tem uma tradição. O Rio Grande do Norte foi o primeiro voto feminino da história do Brasil. Mulheres saíram em Mossoró, eu não me lembro exatamente o ano, e se rebelaram contra o fato de que as mulheres não pudessem votar. E elas foram à urna e foram votar. E ninguém as impediu. Também é do Rio Grande do Norte a primeira prefeita mulher eleita no Brasil. Prefeita de Lages. Lages do Cabugi, bem entendido, não Lages de Santa Catarina. Então, assim, existe uma enorme tradição de mulheres na política, de mulheres fortes, e que isso não se associa necessariamente com o fato da migração de homens e das mulheres tomarem conta, como normalmente se faz essa associação. Essas mulheres pré-existiram essas grandes migrações. Então, existe uma questão realmente de respeito. Evidentemente que nós temos casos de violência, temos isso no Brasil todo, são comportamentos sociais abomináveis que existem em toda parte, inclusive em outros países, inclusive desenvolvidos, mas o Rio Grande do Norte tem essa tradição na política e honrou isso porque acabou elegendo, como você disse. Houve um momento, inclusive, que eu era secretário com Vilma, em que havia a governadora mulher, a prefeita de Natal era Micarla, era mulher, Micarla do PV. A prefeita de Mossoró era Rosalba, mulher, a prefeita do Tribunal Superior era uma mulher, e tinha mais um posto que também era uma mulher. Todo mundo era mulher. Então, e assim, somos governados por mulheres. E ótimo, e funcionou super bem. E vou dizer a vocês, a maior parte das vezes eu tive chefes mulheres. Aliás, eu não me recordo de ter um chefe homem. Na Petrobras, no primeiro período que eu contei aqui, foram 2 mulheres, uma e depois a outra, as 2 chefes, uma da outra, e eu embaixo das 2. Depois a governadora Vilma, depois a governadora Fátima. Né? Então, assim, realmente não tenho nenhum problema com isso e acho que a gente deveria ter muito mais espaço, porque com elas trabalhando, eu percebi assim, que tem muito mais concentração no processo, principalmente da ética, né? Da pouca informalidade que gera, não que a informalidade seja ruim, mas às vezes a informalidade gera uma certa sentimento de parceria, que às vezes uma reunião só de homens, você já reparou que quando tem uma reunião só de homens a coisa sempre descamba um pouco? Sim, sim. Quando chega a mulher a coisa meio que Quando você trava, esteve na presidência da Petrobras, você teve esse cuidado de nomear mulheres para cargos de gestão, diretoria, nós tivemos conselho? uma diretora mulher, queríamos aumentar isso, né? Houve todo um programa de... inclusive nós tivemos denúncias sérias, porque quando nós abrimos a caixa de Pandora, como a gente dizia lá, do governo anterior, houve muita pressão, muito assédio moral e tudo mais, em função da empresa estar sendo preparada para ser vendida. Então você imagina
a quantidade de pessoas que viveram muito estresse, teve casos enormes, casos muito numerosos de gente que adoeceu, que se matou, né, em função de não saber o que ia ser da vida, né, pessoas que estavam acostumadas ali a trabalhar na Petrobras, que tinham um emprego como certo e que passaram a ver, olharam a situação, por exemplo, de Eletrobras, de outras, né, BR mesmo, né, que era Vibra, onde foram dispensadas, foram substituídas, foram realocadas para funções que não lhes agradavam, enfim. Então a gente, quando pegou lá, a gente pegou uma Petrobras, um pessoal muito maltratado mentalmente, principalmente as mulheres. Então, eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui a Houston, calhou de ser o Dia Internacional da Mulher. E a turma da comunicação veio, vamos fazer um vídeo para saudar as mulheres da Petrobras e tal, eu fiz. E eu improvisei na hora do vídeo uma frase que era o seguinte: você que é mulher petroleira e está trabalhando conosco, saiba que agora você pode falar, denuncie qualquer coisa que você tenha sofrido ou que você sofra nesse momento. Bom, não precisa dizer que choveu denúncia. E aí, quando foi para as notícias, alguns vieram dizer, olha, coisa negativa que você fez, porque agora está lá na Globo News que está tendo um escândalo de assédio na Petrobras e coisas da Petrobras. E realmente estava, só que eram coisas anteriores e que não saíam porque as pessoas tinham medo. E quando a gente liberou, a gente soltou a pressão da panela, apareceram os casos e finalmente criamos canal direto de denúncia, programas de apoio, etc. e tal, que estão lá agora em andamento. E, obviamente, isso aumentou a estatística, mas aumentou para corrigir. Né? Não adiantava nada estar esquemateado lá e ninguém saber. E, Jean Paul, eu como mulher, a gente percebe, né, a dificuldade que é ainda do ingresso da mulher no mercado de trabalho. Eu, acompanhando um pouco da sua história, eu vejo que a parte de compliance sempre foi muito forte em você. Quando você assumiu o comando da Petrobras, essa política de compliance, como que ela foi coordenada? Porque a Petrobras tem um histórico de grandes conflitos midiáticos e sempre, né, a gente que acompanha os jornais vê que não são só problemas externos de dinheiro, mas, como você está falando, também tinham muitos problemas internos. Uhum. Você está sendo eufemística e simpática até com a Petrobras. Eu tenho possibilidade de ser um pouco mais incisivo, porque estava lá, né? Assim, houve problemas lá sérios, né? Não é porque eu faço parte de um governo do Partido dos Trabalhadores, eu fiz parte, etc., e na época mais ainda, que eu negaria esse processo. Evidentemente que a gente sabe que o processo começou de um jeito e acabou de outro, com investigações que perderam completamente o rumo, tomaram um rumo político e acabaram injustamente atingindo umas pessoas ou outras em proporções diferentes das que deveriam. Porém, não há como negar que houve, o que houve lá? Cooptação de gerentes e diretores por grupos empresariais externos para fazer negócios, para ser favorecidos, etc. Então, o que acontece? Nós chegamos lá num período que eu chamava de ressaca da Lava Jato. Então, houve Lava Jato, ela começou investigando e depois se deteriorou completamente, como se viu, por isso esses processos tiveram todos aqueles problemas, mas houve um impacto lá dentro, até por conta da intromissão de vários outros órgãos, inclusive de fora do Brasil, que exigiu que a gente aprimorasse bastante e até assustadamente a governança. Então houve aquele trauma. Quando você toma um trauma, com um susto, o que você faz? Você se retrai tremendamente. Então não só a Petrobras se retraiu do ponto de vista da expansão dela, como ela se retraiu do ponto de vista das flexibilidades e versatilidades que uma empresa deve ter. Travou tudo. Os nervos todos travados, os músculos todos tensionados, e é assim que a gente encontrou a Petrobras. Então uma das missões mais difíceis lá, e que passa assim, um pouco despercebida de mídia e tudo isso, foi justamente descontrair um pouco essa Petrobras sem perder a questão da governança conquistada. E a gente conseguiu isso. Nós, se não me engano, nós reabilitamos mais de 50 empresas, Thiago, da Lava Jato, sim, que tinham sido impedidas de fazer negócio lá. Aí você diz assim, então você abriu a porteira, liberou geral? Não. A governança da Petrobras tem uma diretoria de governança agora, e o nosso diretor, Spinelli, que é um fantástico conhecedor de governança, com a equipe dele, ia praticamente para dentro dessas empresas, mais de 50 e tantas, fazia todas as exigências, porque cada uma é de um jeito, cada uma saiu desses processos de um jeito, com outras exigências, com isso, com aquilo, e eles faziam um screening completo dessas coisas e diziam, olha, está faltando, para você nos fornecer de novo, você tem que ainda fazer isso, fazer aquilo, substituir essa pessoa aqui que ainda está processada do conselho, esse outro aqui, não sei o quê, fazer esse processo aqui, lá.
Enfim, eles passavam por um período de filtragem e adoção de novas medidas que batiam com a governança nova da Petrobras. E com isso, só apenas isso, só depois de passar por isso, é que elas puderam ser reabilitadas. Mas foi um trabalho tremendo. Porque isso agora, por exemplo, está reativando empresas. Tem empresas, inclusive, que começaram a mudar de nome e agora voltaram para o nome antigo. Porque elas se desavergonharam disso. Olha, eu errei, paguei minhas penas, né, como empresa, lembrando que os indivíduos é que deveriam ter sido punidos exemplarmente, alguns foram, outros não, mas as empresas em si deveriam ter continuado a existir, porque os empregados, o engenheiro, o arquiteto, a secretária, o motorista, desse pessoal sofreu. Essas empresas murcharam totalmente de tamanho, inclusive em relação a contratos fora do país. Então, essas empresas agora podem voltar, estão voltando, e isso é bom para a nossa engenharia, para o nosso mercado de trabalho, para a qualidade que elas já tinham, o know-how que elas têm, a quantidade de projetos que elas já fizeram, né, que é o chamado portfólio dessas empresas, que é riquíssimo. Então, isso eu acho que a gente fez bem, sem descuidar em nenhum momento, nem um milímetro da governança. Jean, você foi gestor e também formulador de políticas energéticas. Qual foi o seu maior desafio pessoal ao assumir a presidência de uma empresa com o peso simbólico e estratégico como a Petrobras? Dois desafios. Um aparentemente que ficou mais evidente, e um outro, como eu disse aqui, comecei a falar, que é mais perceptível para quem está lá dentro. Começar desse último. Reabilitar a empresa, reanimar as pessoas. Eu sempre conto que nas primeiras semanas que eu comecei a viajar, estavam começando a conhecer os seguranças que andavam comigo, aquela coisa toda, e um deles veio me dizer assim, olha, tira aí esse negocinho da Petrobras da sua lapela, presidente, porque a gente vai pegar um avião agora, isso na ponte aérea, né? E alguém pode ficar mexendo com o senhor, enfim, isso faz as pessoas ficarem agressivas e tal. Aí no primeiro dia eu peguei e tirei, né? E, ele tá falando, eu não tô chegando agora, não sou nada, tirei. Dali a 2 semanas a gente foi viajar de novo, ele veio de novo com essa história. Eu usava orgulhosamente aquilo, porque eu tinha sido estagiário da empresa e agora era presidente da empresa. Então eu dizia, poxa, eu quero usar esse troço aqui, eu usava todos os dias. E aí ele veio tirar de novo. Amigavelmente, com cuidado. Aí eu disse, dessa vez eu disse, olha, fulano, com meu amigo, né? Eu disse, não dá, amigo, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, não só eu não vou tirar isso, como vocês também não vão tirar. Porque eu não fiz nada errado. Eu não estou devendo a ninguém. Eu não sou, assim, uma pessoa pública a esse ponto. Então, se a pessoa quiser vir falar comigo, que venha falar. Se quiser agredir, a gente vai conversar com a pessoa. Então, eu não tenho medo desse processo. E vocês também não podem. Agora, mais do que eu, você, que é funcionário da Petrobras, e esses seguranças mais próximos eram da casa mesmo, você deveria se impregnar desse orgulho de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar, por causa disso, uma campanha para a gente voltar a usar os crachás direito. Não precisa andar na rua, claro, por uma questão de segurança, mas vamos brandir esse crachá com orgulho e vamos colocar os broches de novo. E mais ainda, aqueles broches de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos que a gente entregava com uma pedrinha, uma esmeraldinha e tal, tudo. Vamos voltar a fazer essas cerimônias, porque a gente tem que voltar a ter orgulho de ostentar a Petrobras aqui. A Petrobras tem que parar de ter vergonha de ser a Petrobras, né? Então, esse foi, e parece uma coisa pequena, mas isso se traduz para dentro da empresa, no orgulho de você fazer o teu trabalho todo dia, no orgulho de você até fazer uma denúncia, como eu falei aqui num canal, de proteger a corporação como um todo e tal. Então, essa é uma coisa, animar a empresa, e depois a gente vai comentar sobre resultados. Sim. O resultado que houve foi que 2023, primeiro ano da nossa gestão, sem nem fazer uma curva de aprendizado direito, já foi o melhor ano de resultado da empresa na sua história de 70 anos. Quer dizer, essa retomada levou o melhor resultado de 70 anos de história da Petrobras sem vender ativos. Houve um ano melhor, que foi 22, que deu um lucro um pouco maior, mas tinha sido vendida a refinaria da Bahia e a BR. Quer dizer, tinha caído um dinheirão no caixa. Então, o segundo desafio, só para você colocar, e a gente pode depois esmiuçar mais, foi cumprir o programa de governo do presidente Lula dentro de uma empresa que estava com capital aberto. E basicamente dizia o seguinte, abrasileirar os preços, portanto, baixar preços de combustíveis, né, começar a oscilar bem menos, sair da paridade de importação, que era a que estava instituída desde o governo de Michel Temer, o preço mudava lá fora, imediatamente mudava aqui dentro, e em dólar. Então, era sair um pouco desse refenato
e diminuir a quantidade de dividendos distribuído para os acionistas. Então imagina você chegar para o mercado e dizer, olha, eu vou cortar parte da receita, porque eu vou cair o preço, e vou também tirar parte dos dividendos de vocês. Eu, quando imaginei essa missão, na hora que assumi, eu disse, isso é impossível, a gente vai perder valor da ação 2 semanas ou 3 a fio depois dos anúncios. Só que a gente foi preparando isso até abril, quando foi lançada a política de preço, para explicar tão bem aquilo, que aquela lógica fazia tanto sentido, da gente retomar um preço de mercado brasileiro, de fato, sem perder a questão de volatilidade de mercado brasileiro, mas se desgarrando de uma volatilidade sobre a qual a gente não tinha controle lá fora, que o mercado subiu a ação no dia seguinte do anúncio. Subiu a ação. E a do dividendo, que foi um mês depois, a mesma coisa. Nós dissemos, olha, você, acionista, vai receber de dividendo mínimo, em vez de 60%, 40%. Só que eu estou investindo nisso, naquilo outro, estamos fazendo isso, aquilo outro com o seu dinheiro. Você consegue deixar esse dinheiro comigo? Você confia em mim? Esse foi o diálogo que a gente teve com os investidores, diretamente, inclusive o diretor financeiro viajando para fora, falando com os fundos. Então, assim, a gente conseguiu, a ação subiu também, Tiago, nesse dia. Jean, eu sou professor de Direito Empresarial há muitos anos, 18 anos na faculdade, e quem é meu aluno sabe, a Júlia foi meu aluno, o Zé também foi meu aluno, e eu uso a Petrobras para todos os exemplos que eu dou em sala de aula, porque é o mais visível que nós temos pelo tamanho, pela grandeza da Petrobras. Então, quando eu vou explicar a sociedade anônima, ações, valor de mercado da ação, eu falo da Petrobras. E quando eu ia explicar o conceito de subsidiária integral, eu sempre usava o exemplo da BR Distribuidora. Aí a BR Distribuidora foi vendida e agora eu preciso usar outros exemplos. Eu queria que você falasse... Você é Transpetro agora. Eu falo da... Quando eu ia explicar, por exemplo, árvore societária, eu falava da Transpetro. Os alunos sabem disso. Mas... eu queria que você falasse mais. Eu disse hoje ainda, dei aula hoje cedo para os meus alunos, e falei exatamente do exemplo da Petrobras, de que, independentemente do valor da ação, que faz com que o seu patrimônio investido suba ou desça, a Petrobras sempre foi muito potente no pagamento de dividendos e também juros sobre capital próprio, e que isso se manteve na sua gestão. Então eu queria lhe ouvir um pouquinho mais sobre essa potência da Petrobras em relação ao investidor, porque nós temos hoje, o brasileiro está investindo mais em ações, então existem, talvez milhares de acionistas da Petrobras, e a sua eventual opinião sobre a venda da BR Distribuidora, se foi bom ou não. Eu só, antes de você responder, Jean, eu só queria fazer um parênteses, só para não perder o gancho. Me parece que um dos primeiros desafios também foi a parte da questão que eu falo cultural da empresa. Eu enxergo que, de fato, a Petrobras, ela retomou, assim, o brasileiro voltou a acreditar na Petrobras. E me parece que foi tudo atrelado a um processo cultural, que ele saiu de dentro da empresa para fora. Se você também puder comentar um pouco sobre a importância da cultura e de isso, assim, os reflexos da cultura para a população em geral, como refletiram na Petrobras, também eu acho que seria muito, muito interessante para os nossos ouvintes. Perfeito. Tiago, se o mercado fosse um mar e as empresas fossem uma corrida de barcos, a Petrobras seria uma espécie de um transatlântico gigante turbinado pelo pré-sal. Então, para o acionista vê a Petrobras como assim. Ele diz, olha, ali é Porto Seguro, pelo menos. Na pior das hipóteses, eu não perco muito, ou eu fico segurando, daqui a pouco ela volta, porque aquilo ali produz riqueza de onde não existe nada. Ela pega uma coisa que está inerte lá embaixo da terra, no fundo do mar, e transforma numa riqueza que hoje é ainda muito valorizada. A gente vai falar depois de transição energética, provavelmente, mas, enfim, hoje é assim. A realidade é que o petróleo é hoje a panaceia energética, é um produto que serve para milhões de coisas e por isso tem um valor de mercado, inclusive global, talvez seja a commodity mais global de todas. Então, quem produz isso aí, e mais os produtos derivados, etc., tem uma segurança básica. Então, você tem uma base mínima ali. O que faz ela oscilar? Ações especulativas, atos especulativos, aos quais ela é menos sujeita do que outras, e atos de gestão e principalmente sinalização de médio e longo prazo, né?
E, claro, quando falo de especulação e atos de gestão e tudo isso, também não posso excluir a questão de intervenções, atos interventivos que, eventualmente, o acionista possa pensar que não favorecem a ele especificamente. Mas que ele até, em alguns momentos, entende, porque, afinal, ele está comprando uma empresa que é sócia do Estado brasileiro, o qual o Estado brasileiro é sócio, e é sócio majoritário e controlador. Então, ela tem segurança, mas ela também tem uma velocidade própria, né? Você não dá uma guinada num transatlântico, você não dá um cavalo de pau no meio do mar com um transatlântico correndo. Então você não faz, por exemplo, transição energética correndo nela, né? Uma coisa que me perguntavam muito, eu dizia, poxa, transição energética da Petrobras não é transição, é metamorfose, porque ela vai se transformar em outra coisa. Não é trocar um tanque, um motor a diesel por um painel solar. É você se transformar num produtor de outras coisas. Porque se o petróleo um dia não vai ser mais o seu produto, você tem que fazer metamorfose, não é transição. Então só aí, isso aí já é um desafio enorme. Quando o acionista olha para a gente e diz, não, mas vai melhorar, é quando ele vê que esse transatlântico não só está andando rápido e consistentemente, como ele está indo rumo a um porto certo. Foi isso que eu acho que a gente conseguiu fazer na época. As pessoas, numa virada de governo, sempre têm incertezas. Ih, rapaz, vai chegar governo tal, vai meter a mão lá, vai começar a mexer, vai mandar fazer isso, aquilo, outro, para favorecer esse, aquele, ou aquele interesse, ou aquele objetivo, ou mesmo objetivos de governo. E a gente meio que blindou esse processo e disse o seguinte, olha, tudo que nós vamos fazer aqui, do ponto de vista de acionista do governo, está no plano de governo que foi eleito. Então está claro lá. Nós não vamos fazer nem mais nem menos do que isso aqui. Então, abrasileirar preço, política de dividendos, ajudar o mercado local a se desenvolver, reabilitar as empresas que foram atingidas por todo aquele processo chafurdoso que houve, e etc, etc, etc. Isso está lá listado. Então não é surpresa para ninguém. Nós não estamos dando... Não é que nem o Trump metendo tarifa para cima e para baixo e surpreendendo as pessoas todo dia. É uma coisa previsível, né? Então, os acionistas acreditaram nisso. Então, desde que nós assumimos, naquele fevereiro de 2023... até o dia que eu saí, pelo menos, que é a contabilidade que eu faço, a nossa valorização em dólar foi 113%. Então, quem comprou uma ação teve o dobro do valor em dólar entregue 20 meses depois. Não é mal, né? Nossa. Bom, para falar da cultura, Júlia, a cultura da Petrobras ela é reconhecida por em todos os lugares, todas as empresas, né? Principalmente na época que eu estava ainda, né, me formando profissional e tudo. Era assim, Petrobras é o top. Petrobras é onde eu quero trabalhar, Petrobras é o meu objetivo de vida, Petrobras e tal e tudo. Isso meio que se perdeu naquele período ali, ficou uma coisa, como eu disse, envergonhada, meio assim, escondida, a Petrobras meio que se recolheu. E a gente conseguiu, porque quis mesmo fazer isso. Eu ia a tudo que era reunião, tudo que é coisa. Você vê vários nos documentos que a gente fez de vídeo, de tudo isso que estão disponíveis aí, várias reuniões o tempo todo para fazer esse tear-up, assim, né? Esse negócio, olha, estamos juntos, vamos fazer com jurídico, com engenharia, com o pessoal da geologia, vamos agora internacional, vamos estudar a costa oeste da África, vamos estudar a margem equatorial até o istmo do Panamá, não vamos ficar só aqui fora da Amazônia, não, vamos ver tudo, todas as alternativas, comprem todos os bancos de dados que tiver, de dados geológicos desses países, porque nós vamos entrar ali, o Atlântico é a nossa casa, é o que a gente sabe fazer, vamos entrar em eólica offshore, vamos entrar né, aproveitar essa experiência offshore que a gente tem para fazer energia eólica na nossa margem equatorial, que é justamente o melhor lugar de vento no mar do mundo. Então, vamos fazer coisas, vamos fazer coprocessamento nas refinarias, colocar óleo vegetal dentro das refinarias, dentro de uma refinaria para sair um óleo diesel, que é diesel, não é biodiesel, diesel estável, sem borra, no final do processo, com 10, 15% de óleo vegetal dentro, quer dizer, refinaria do futuro, né? Então isso animou as pessoas, naturalmente. Jean, isso é um assunto bem legal. Isso aí foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa da Petrobras. Você gostou disso na época, Gostei, né? Demais, rapaz. Fala mais sobre isso. Isso é demais, cara. Isso é uma patente da Petrobras, criada pela Petrobras. Porque como é que você faz biodiesel? Você faz biodiesel com óleo vegetal puro e depois você mistura aquele biodiesel com o diesel normal, né? E aí tem várias proporções diferentes e tem proporções acima da qual você tem problemas e tal. Enfim, alega-se isso, outros dizem que isso não existe, mas o fato é que existe. A Petrobras foi por um outro caminho. É bem verdade que outras empresas internacionais grandes também fizeram pesquisa no mesmo sentido, também chegaram a patentes
também equivalentes. Chevron, por exemplo, tem uma patente desse tipo. Mas a Petrobras foi provavelmente a primeira e é um diesel mesmo. Você pega uma mega refinaria, isso tem a importância porque o que você vai fazer com as super refinarias daqui a 30 anos, 40 anos, se o mundo ficar exigindo, né, só combustíveis, por exemplo, renováveis ou energia renovável? Você tem que começar agora, 30 anos antes, a transformar essas refinarias em biorrefinarias, em refinarias que vão processar óleo vegetal também, né? E é isso que a gente começou a fazer. Só que aos pouquinhos. 5% da mistura no FCC da refinaria para fazer, para fazer diesel e não biodiesel no final. Então é um diesel que é exatamente igual ao diesel fóssil, com 5%, 10% ou 15% de componente vegetal, mas que você não distingue se é diesel ou se é biodiesel, nem quanto tem ali não. Então você não tem borra, não tem absolutamente nenhuma diferença de um diesel normal, nem pode ser chamado de biodiesel, é diesel coprocessado, porque coprocessa junto, e na verdade é um milagre de colocar óleo vegetal numa refinaria de petróleo e sair diesel do outro lado. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Inclusive a refinaria do Rio Grande do Sul, que é aquela bem pequenininha, que era da Ipiranga, que é de 1987, a gente tomou a decisão, juntamente com a Braskem e com a Ipiranga, que são os 3 sócios, Petrobras, Braskem e Ipiranga, de transformar na primeira biorefinaria do Brasil. Aquela vai fazer 100% o diesel com 100% de óleo vegetal. Patente Petrobras. A Petrobras ainda é sócia da Braskem? Acionista é sócia da Braskem, é minoritária, mas uma minoritária grande. Então, é uma minoritária importante. Eu também queria te fazer uma pergunta voltada agora para o seu período no Senado. Você saiu do Senado para assumir a Petrobras. Uhum. Você saiu de um papel propositivo para um papel executivo. Eu queria que você explicasse um pouco como foi que você enxergou essa transição em face das políticas públicas. Na verdade, para mim não foi difícil porque eu já tinha vindo de trabalhos, né, no mundo corporativo e tal. Eu fui para o Senado e para a política, né, enfim, Secretaria de Estado, depois de tudo isso, meio com a intenção de voltar, assim, não era uma coisa assim, vou ser agora político e nunca mais vou ser outra coisa. Aliás, eu acho que política não tem que ser profissão para ninguém, né? Você tem que estar na política porque quer, porque gosta, da mesma forma que você trabalha ou ajuda uma igreja, ou um sindicato, ou uma associação de moradores, ou o seu condomínio e tal. Na política, a política é isso. Claro que tem períodos e cargos que você tem que se dedicar completamente, mas eu acho que o espírito da pessoa tem que ser, olha, eu estou na política, mas eu sou advogado, contador, trabalhador, qualquer coisa. A profissão não é político. Diante disso, voltar do Senado para a Petrobras, na verdade, não foi difícil, como eu disse, mas também não carregou mais preocupação com a função social da Petrobras do que eu já tivesse. Porque eu, antes de ir para o Senado, eu fiz parte do grupo que fez a Lei do Petróleo. Quando a gente fez a Lei do Petróleo em 97, a gente teve uma grande preocupação com esse lado, porque havia os que eram contra a abertura do mercado, porque diziam, não, isso vai virar uma especulação de empresas grandes, a Petrobras vai sumir, né, o Brasil vai perder soberania, etc. Então nós tivemos que fazer lei, ajustes, ANP, agência reguladora, tudo isso, de forma muito séria, muito soberana, muito transparente e que funcionassem. E eu acho até que, baldados aí alguns esforços aí para convencer do contrário, eu acho que, pelo menos na parte do petróleo, a lei de 97 funcionou bem até hoje. O setor cresceu, as universidades ganharam com isso, todo mundo ganhou, os estados, os municípios, a Petrobras cresceu também, ao contrário do que diziam, outras empresas entraram, outros fornecedores, descobrimos o pré-sal. Enfim, acho que a gente teve sucesso no setor de petróleo de 97 para cá. Jean, você é um brasileiro único, sem nenhuma dúvida, porque você esteve em lugares em que poucos brasileiros estiveram. Presidente da Petrobras, mas senador da República, né? Quando a gente estuda ciência política na faculdade de Direito, você também é formado em Direito. Quando você diz quem foi seu professor na UERJ, que é ministro do Supremo, certamente professor Luiz Roberto Barroso. Barroso e Fux. E Fux também, né? Joaquim Barbosa. O Fux eu não sabia sabia que era carioca, não sabia que era da UERJ, mas o ministro Barroso, antes de ser, hoje é o atual presidente do Supremo, foi um brilhante advogado.
basta procurar no YouTube as sustentações orais que ele fazia no Supremo enquanto procurador do Estado do Rio de Janeiro, tá certo? Mas quando a gente estuda ciência política e fala do Senado da República ou do Congresso Nacional, a gente ensina para os alunos, né, que o Senado representa o pacto federativo, a unidade nacional, ao passo em que os deputados, e portanto a Câmara dos Deputados, representam a população. É por isso que temos, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, enquanto Mato Grosso do Sul tem 8. Ao passo que o Rio Grande do Norte tem 3 senadores, tanto quanto São Paulo tem 3 senadores. Perfeito. Mas você trouxe, a sua biografia nos diz que você também foi líder da minoria. O que isso significa? Qual é a importância, a força de se dar representatividade e uma liderança ao que se chama de minoria parlamentar? É interessante isso aí, né? É difícil explicar o que é minoria, maioria, oposição e coisa. Porque tem 4 lideranças. Liderança do governo, liderança da oposição. Esse é o primeiro conjunto. E liderança da maioria e liderança da minoria. Quando o governo tem maioria, o líder da maioria é governista. Quando o governo tem minoria, que é mais raro no Brasil, mas pode acontecer, o líder da minoria está ao lado do governo. No meu caso, eu estava na oposição, porque o governo Bolsonaro tinha maioria. Então, o líder da maioria era do governo. O líder da minoria jogava junto com o líder da oposição, que no caso, na época, o senador Randolph. Então, nós trabalhávamos juntos. Quem nós liderávamos? Todos os partidos que são minoria no Senado. Eu também fui vice-líder e depois líder do PT no Congresso Nacional, que é uma outra instância complexa, que é quando se dão votações do Congresso, que é Senado e Câmara tudo junto, por exemplo, vetos presidenciais e tal, você lidera naquela votação. Então, um líder específico, uma votação que é muito complexa, quase não cabe no plenário, né? Porque são 81 senadores que chegam dentro de um plenário que também não cabem os 570 e tantos deputados, né? Então já não cabe todo mundo sentado, né? E essas votações são realmente impressionantes. Então lidera ali. Então essa liderança da minoria, ela praticamente caminha ao lado da oposição. Os líderes têm prerrogativas, né? Eles podem falar a qualquer momento, eles têm precedência de pronunciamento, inclusive durante debates e votações. A gente faz parte do Conselho de Líderes, que é uma prática que alguns presidentes usam, outros não usam. Felizmente, tanto Davi Alcolumbre quanto o meu amigo Rodrigo Pacheco usaram esse expediente, que é o Colégio de Líderes, é uma sala menor, onde você se reúne para juntar, para analisar o que vai para a pauta, o que não vai para a pauta. Dentro da cordialidade que faz parte do convívio do Senado, normalmente quando alguém pede que algum projeto não vá para a pauta, é retirado, fica para a próxima, e aí vai, para evitar enrolação também, tem hora que você precisa também ceder e colocar os projetos. Enfim, você analisa os momentos de cada projeto, analisa as discussões, faz prévias discussões sobre as votações com menos gente, né? O que é democrático, mas é mais ligeiro e é mais prático. Então, há várias prerrogativas. Nas CPIs também, você tem liderança para falar, né? Então, assim, foi muita honra que eu tive esse cargo, até porque eu tinha chegado 1 ano só. Eu era tipo estagiário, né? Tipo, vai lá tirar cópia e tal. Mas, felizmente, a minha bancada me deu essa honrosa tarefa, e não foram poucos os caras pesados, né? Eram Paulo Paim, Humberto Costa, Jacques Wagner. Eles tinham muito mais estofo que eu para ser líderes, né? E me deram essa chance. Especialmente o Jacques Wagner, eu sou muito agradecido, porque ele que me ligou e disse: olha, eu propus que seja você, porque nós precisamos que você ganhe experiência, você é bom, a gente precisa de um cara para conduzir a parte econômica, e a pauta, a maior parte, é assuntos econômicos, estratégicos, tanto que eu fui relator do projeto das ferrovias, né? Relator de vários projetos da área econômica, inclusive sobre preços de combustíveis e tudo isso, e eu acho que entreguei bem o serviço, né? E os meus E o Jean Paul continua com pretensões políticas de disputar novos cargos? Tiago, é assim, como eu disse, eu não vejo isso como profissão, né? Então, assim, eu normalmente volto e meia responder essa pergunta dizendo o seguinte: o partido é que tem que decidir. Na vida pessoal, na vida profissional,
você toma o rumo que você dá. Mas na vida partidária, pública, quando você se filia a um partido, eu sei que a maior parte das pessoas não pensa desse jeito, infelizmente, mas quando você se filia a um partido, é o partido que tem que escalar você. E se você não for escalado, é porque você não está adequado àquele tempo, você não tem o que fazer ali, naquele processo. Ou você está no partido errado, e aí você pode trocar de partido, ou você está no momento errado, ou está no momento em que o partido não precisa de você, você pode ficar lá sentadinho no banco de reservas esperando o momento de entrar. Não há problema nenhum com isso. Partido é uma coisa que você divide com todos os outros e que trabalha junto. Então, os verdadeiros companheiros e companheiras de um partido devem respeitar esse processo. Isso tudo para dizer que, não, eu não espero especificamente nada, mas se o partido me oferecesse ou quisesse me escalar para alguma missão, eu estaria apto, plenamente apto, até porque a experiência já diz tudo. Então, estou pronto a entrar em campo a hora que precisar. Mas, nesse momento, acho que ainda não aconteceu. Ô Jean, a atuação de órgãos externos, como o TCU, o CGU, principalmente o IBAMA, impacta diretamente na gestão da companhia. Como você avalia essa interação? Ela fortalece ou ela engessa a atuação? Zé, é o seguinte, as pessoas tendem a ir para um lado meio beligerante nesse processo, né? Elas tendem a dizer o seguinte, o órgão regulador, por exemplo, que no caso é a ANP, ou o órgão ambiental, no caso o IBAMA, ou os órgãos estaduais ambientais, a Petrobras lida mais com o IBAMA porque lida mais no mar, né? Mas, em geral, as empresas, que as pessoas existem para atrapalhar. Isso não é possível que as pessoas pensem assim. Claro que, por outro lado, você não pode justificar burocracias desnecessárias, criar dificuldade para vender facilidade, processos que levam ao achaque e à corrupção, isso tudo tem que ser controlado. Mas o conceito, a tese esses órgãos representam a sociedade. Eles estão ali para checar pela sociedade, por todos nós, que determinadas coisas são devidamente cuidadas. Então, por exemplo, eu sempre respeitei a posição do IBAMA, mesmo naquela questão estressante do licenciamento da margem equatorial. Porque eu sou gestor ambiental, mas também porque eu entendo que o IBAMA, quando você pede licença ambiental, é como se você estivesse pedindo licença ao povo brasileiro, às pessoas, para, de alguma forma, afetar o meio ambiente. É isso que é licença ambiental, ao meu entender. Então, no caso do IBAMA, por exemplo, ele não extrapolou seus poderes. Ele jamais se pronunciou fora do processo do poço que estava se pedindo licença. Ele não foi o IBAMA que jamais disse que aquela zona ali seria uma zona de exclusão de perfuração. O fato de pedir a licença gerou uma discussão muito maior, que não é da alçada do IBAMA, que é sobre se o Brasil quer ou não continuar explorando petróleo, repor reservas e, para isso, utilizar uma área que é próxima da Amazônia. 190 quilômetros da costa, 580 quilômetros da foz do Amazonas real. Chama-se a bacia sedimentar de Foz do Amazonas porque os geólogos lá nos anos 40 achavam atrativo colocar Amazonas no meio das coisas e chamaram aquela enorme faixa de mar que vai 600 quilômetros costa fora de Foz do Amazonas. Mas para você ter uma ideia, nem a pluma do rio, que é aquela mancha mais marronzada que quando o rio sai para o mar, chega nessa área. Essa área é água azul, profundo, entendeu? Então, assim, nesse lugar é que vai ser furado. TCU, TCE e outros órgãos de controle, CAD, por exemplo, são altamente bem-vindos. Então, assim, eu sou desses caras que acha que esses órgãos são extremamente importantes, devem ser respeitados. Agora, se deslizar, cometer uma ilegalidade, um absurdo, um abuso, tem que partir para cima mesmo. A empresa tem que ir atrás dos direitos, tem que procurar seus direitos, tem que fazer valer o que ela acha que está fazendo certo, né? Agora, eles existirem e eles, principalmente, serem bem equipados para fazer o seu trabalho, porque muita gente também reclama, parentes, reclama muito de órgão ambiental estadual, que demora para licença, isso aqui. Vai lá na Califórnia tirar uma licença ambiental para fazer qualquer coisa, para ver o que eles pedem. Agora, lá, eles têm equipamento, têm pessoas, as pessoas estão formadas, as pessoas estão ligadas em cada... Você chega num órgão ambiental lá, tem um cara especializado em posto de gasolina, tem um cara especializado em ponte, tem um cara especializado em estrada, que vai para seminário, que sabe que o construtor tem prazo, que isso, que aquilo. Aqui é uma mixórdia danada, né?
Por quê? Porque a tese do Estado mínimo, que é a minha pior das teses da política recente, prevalece. Então você diz, ó, enxuga isso aí, o órgão sem estrutura, órgão regulador sem estrutura, você sabe qual é a situação da ANP, eventualmente, e é das melhores, não é das piores, dos órgãos reguladores, dos ministérios e tudo mais. Então, se o Estado não pode funcionar para controlar em nosso nome as atividades econômicas e as interações sociais, como que você vai cobrar do Estado alguma coisa? Ele, obviamente, vai ser lerdo, ineficiente, eventualmente corrupto, porque ele não tem recurso sequer para pagar um salário bom para um fiscal. Despreparado. E Jean, falando um pouco sobre transição energética, que é uma pauta mundial, eu queria ouvir de você, na sua gestão, como que a Petrobras se posicionou em relação a esse movimento e o que efetivamente foi iniciado. Júlia, a Petrobras estava atrasada 10 anos na transição energética. Transição energética também, antes de mais nada, é um conceito que pressupõe gradualidade, né? Então, transição não é um choque, transição não é ruptura, transição não é, de repente, como eu disse aqui, dar cavalo de pau em pleno mar com um mega transatlântico no comando. Transição é uma coisa suave, progressiva, nesse caso aqui, e evolutiva, no sentido de você sair de uma fonte mais primitiva, etc. e tal, para uma coisa mais avançada do ponto de vista ambiental, embora nem sempre seja tão versátil quanto o petróleo. O petróleo é a fonte energética mais versátil que já existiu. Não é à toa que ele dominou a humanidade durante todo esse tempo, né? Dali sai tudo. Sai desde produto para fazer a roupa que você está vestindo com lycra, até o combustível que se usa na maior parte das economias, né? Alimentos, resinas, enfim, tudo mais. Então, dito isso, sair disso para uma empresa que produz isso, é diferente da que usa isso, é muito mais difícil. É, como eu disse, uma metamorfose energética e não uma transição energética. Como que nós fizemos lá? Nós pegamos cada segmento daquele que a Petrobras atua e tentamos fazer um paralelo de atividades com recursos renováveis e sustentabilidade que pudesse ser o futuro daquilo ali. E o futuro não pode ser em 5 anos, porque, como eu disse, essa gradualidade, pelo tamanho da Petrobras e pela complexidade das fontes envolvidas, precisa falar de um horizonte de 20, 30, 40, 50 anos. Nesses 40 anos para frente, o petróleo não vai acabar. Não é nem porque o petróleo acabe, mas pelo uso dele, a demanda por ele não vai acabar nesse tempo todo, no mundo em geral. Portanto, nós precisamos fazer reposição de reserva. Nós precisamos... o nosso do pré-sal e tudo mais que a gente está produzindo hoje, se você deixar parado do jeito que está hoje, sem descobrir nada, acaba ali para 2040. Então, em 2040, você teria que voltar, você teria uma curva descendente, um pico, e você teria que começar, teoricamente, a importar petróleo de novo de outros países. Isso se a demanda continuasse do jeito que é, uma reta ascendente. Tem gente que fala que não, porque cairia por causa dos veículos elétricos e tal, tudo bem. Mas o fato é que... Até desculpa te interromper, mas essa até seria uma pergunta, assim, a gente anda vendo, né, o lançamento de muitos veículos elétricos e uma crescente, inclusive em incentivos fiscais, no sentido de pessoas que tenham esses... e eu queria entender se, de fato, o crescimento, né, do mercado voltado para esses veículos elétricos, eles impactariam na estrutura da Petrobras, e se a Petrobras já tem um pensamento, se tiver uma crescente mesmo disso, eu vou falir. Não vou falir, porque eu tenho uma segunda alternativa. O impacto, claro, o impacto tem, e é por isso que a gente tem que ficar analisando o tempo todo essas curvas todas, de todas as demandas diferentes de cada produto desse, para saber qual é o futuro delas, e para se preparar para esse futuro com pelo menos 20 anos de antecedência. Porque para você fazer um upgrade ou um ajuste numa refinaria, leva esse tempo. Para você fazer um parque eólico offshore, que seria o equivalente... Quando eu falei dos paralelos, eu falei o seguinte: exploração e produção é no mar. A nossa é a maior parte no mar. Então, ok, temos aqui energia eólica no mar que podemos fazer e outras situações de descarbonização do próprio petróleo aqui também para ajustar. Temos também na exploração e produção a capacidade de estocar carbono. Vocês já ouviram falar nisso, que é colocar CO2, injetar CO2 produzido por outras indústrias e outras coisas nos reservatórios de petróleo que estão teoricamente vazios, né, digamos assim. Então, estocar isso. Depois você tem o parque de refino. Bom, o que você faz com esse parque de refino daqui a tempo? Você tem que se preparar, como eu disse aqui também,
para se tornar gradualmente biorrefinarias. E depois, eventualmente, outras coisas. Talvez fábricas de hidrogênio verde, talvez outras estruturas industriais, mas aproveitando o mesmo espaço, o mesmo local que está licenciado, que as pessoas já se acostumaram a ver ali entrar caminhão, sair caminhão, etc. e tal. Então, assim, aquilo tem que se transformar em alguma coisa. E depois toda a outra sequência, gás natural com hidrogênio, postos de abastecimento, se tivéssemos, mas nas empresas verticais ainda também há essa preocupação, em postos de abastecimento elétricos e outras conveniências que dentro das cidades e no campo podem ser supridas aos consumidores. Enfim, as empresas de petróleo estão cada uma delas procurando seus caminhos, né? Outras estão investindo em indústria solar, por exemplo, em energia solar. Não acho que a Petrobras tivesse tanta vocação para isso, mas enfim... outros entraram em biocombustíveis mais fortes, né? Como a Petrobras tem feito, né, ao vender, mas não atua na agricultura, por exemplo. Plantar cana não é muito afeito ao que a Petrobras faria. Então você tem que escolher caminhos. A gente escolheu esses. E começou, aí para responder de vez em vez, você falou do que foi feito. Um capítulo essencial, criação de uma diretoria, o primeiro escalão da Petrobras, para tratar de transição energética e sustentabilidade. Então, significa que a Petrobras, pela primeira vez na sua história, passou a ter um diretor, um chefão, né, só para tratar disso, só para preparar essa transição. E ele, então, passou a tratar, Maurício Tomasquim, advindo de experiência do Ministério de Minas e Energia, presidente da EPE, Empresa de Projetos Energéticos do Estado brasileiro, docente reconhecidíssimo da COP e do Planejamento Energético da UFRJ, pessoa extremamente capacitada, foi quem deu o pontapé inicial nesse processo da Petrobras, que, como eu disse, estava 10 anos atrasado. Jean Paul, sobre esse processo lento, você disse, para o avanço da transição energética, mesmo se quiséssemos, não teria como abreviar isso, antecipar, fazer um tempo menor? Não, tem. Na verdade, o tempo não é tão extenso assim, né? É um período inteiro para várias coisas acontecerem, né? Então, por exemplo, a questão do coprocessamento das refinarias, a evolução ao longo dos próximos 2, 3 anos poderia ser tal, não sei se agora vão dar continuidade a isso, que você tivesse 5% de óleo vegetal em pelo menos 7 refinarias já em 2027. Isso não é muito tempo, não. Entendeu? Então, assim, em máquinas e coisas que já estão amortizadas, já estão fazendo pequenas adaptações até maiores, mas nos mesmos lugares, é possível fazer logo. Já a eólica offshore, por exemplo, já toma aí de uns 7 a 8 anos para você instalar o primeiro parque. Você vai ter que esperar regulamentar a lei agora, vai ter que ter um leilão de áreas no mar, aí você vai ter que preparar as estruturas, a estrutura de base em terra, etc. e tal. Então você vai para esse horizonte aí. Para o hidrogênio verde, a mesma coisa. Para ser hidrogênio verde, tem que ser hidrogênio produzido por energia 100% renovável. Então, você vai precisar de grande escala, só a eólica offshore pode dar, para fazer hidrogênio verde. Então, você vai ter até lá, você vai ter hidrogênio verde de médio porte. Mas de grande porte mesmo, desse para exportar para a Alemanha, para fazer esse monte de coisa, demora um pouco mais. Então, naturalmente, essa transição vai ocorrendo. Entre mentes, você vai fazendo descarbonização, quanto mais você puder, das operações. Então, por exemplo, deixar de usar gás natural nas plataformas para eletrificar elas, né? Fazer várias atuações em que você produz menos carbono, produz menos emissões nas suas próprias operações. E isso a gente faz muito bem na Petrobras. Jean, a OAB é um órgão de muita credibilidade, né? E aqui em Bauru, nós temos a preocupação de levar o maior tipo de informação possível para a população, envolvendo questões sociais, justiça, e a gente se preocupa muito com um jovem advogado, com um advogado que sai da faculdade, sonha com seu futuro, sonha com seus planos, não é? Para encerrar a minha participação, agradecendo muitíssimo a você, tenho certeza que hoje é um dia memorável, não só para mim, para a Júlia, para o Zé Camargo Lima, mas para a OAB Bauru. O que separa o Jean Paul, presidente da Petrobras, do Jean Paul, estagiário da Petrobras? E qual é o conselho que o Jean Paul de hoje dá para aquele Jean Paul que começou há possivelmente muitos anos atrás na Petrobras?
Tiago, agradecendo também a vocês, a Júlia, ao AB Bauru, ao Zé, meu amigo querido. O que separa, basicamente, infelizmente, é a idade e a experiência, né? Mas eu acho que eu procurei preservar, e talvez esse seja o começo do conselho, preservar o espírito de jovem ainda, advogado, que me fez abraçar essa profissão, que era o seguinte: esse país é um país injusto. Eu sou filho de francesa que fugiu da guerra, com 8 anos de idade, a pé, para Portugal, pela mão da mãe, que era uma mãe solo. Minha avó era uma mãe solo, criava minha mãe sozinha. Quando os alemães entraram em Paris, a irmã da minha avó, que era da resistência francesa, avisou ela: vão embora que vocês não podem ficar morando sozinhos aqui. Uma mulher bonita com uma filha de 8 anos. Elas saíram a pé, pegando carona, e foram para Portugal. E escaparam da guerra. E ela depois virou aeromoça e tal. É uma história de Netflix. Casou-se em Nova York com meu pai, que é um gaúcho, cujo pai lutou com Getúlio. Então tinha política no sangue. Eu sou descendente do Júlio Prates de Castilhos, né? O famoso Júlio de Castilhos, que foi 2 vezes governador do Rio Grande do Sul. Enfim. E esse retrato, esse DNA que eu tenho, me fez ser um cara que olhava para o Brasil e dizia assim: cara, eu preciso ajudar a mudar isso aí. Esse país é muito diferente, é muito injusto, é muito desigual. E eu não estou falando absolutamente isso como demagogia, como coisa de político, não, é um sentimento mesmo. Quando eu fui para o Rio Grande do Norte, eu fui criado em Ipanema, no melhor do Rio de Janeiro. E fui parar no Rio Grande do Norte, por opção própria. Adotei a cidadania de lá. E os lugares que eu mais gosto de ir são os lugares mais pequenininhos, no fim da linha lá no Rio Grande do Norte. Tabuleiro Grande, Japi, essas cidades aí, longe, pegando no mapa onde é isso. Vocês vão ver. É os lugares que eu mais me sinto bem. Então, esse espírito, um pouco desbravador, mas também um pouco de quem diz assim: poxa, se você teve a sorte, ou você é filho de pessoas que brigaram tanto, lutaram tanto para construir alguma coisa, aí você que está nos ouvindo, traduz essa história para seu pai e sua mãe que lutaram por ser imigrantes, o pai e a mãe que construíram uma fábrica, um negócio, uma coisa. Se você tem sorte de nascer nesse berço de ouro, entre aspas, você é obrigado a devolver isso de alguma forma para o país que você mora e vive. Por mais que ele seja complicado, chato, às vezes decepcionante, tudo isso, você tem que fazer esse esforço. Porque a luta que eles, para te botar no mundo, fizeram é muito maior do que essa que você vai fazer para tentar ajudar um país que aparentemente não te quer. Muitas vezes a gente vai se sentir rejeitado. Eu várias vezes passei por isso. Porra, o país não me quer, esse país não funciona. Eu vou morar na França, eu tenho nacionalidade francesa. Podia morar na França confortavelmente, com todos os direitos, saúde grátis, educação grátis, tudo que eu quisesse. Fiquei aqui por insistência. Então, o conceito que eu dou é: se você tem vocação para ser advogado, você já está nesse caminho. Você não é assim, insensivelmente, sem ofender ninguém, um engenheiro, uma pessoa, um capitalista insensível, alguém que só pensa em dinheiro, um financista. Não, você já é uma pessoa que se oferece para defender direitos dos outros. Então você já tem meio caminho andado para ser solidário. Então não deixe de ser solidário. Não deixe de ser essa pessoa que ajude. Acho que os advogados, só se os advogados se juntassem, já ajeitava o Brasil. Se todos fizessem isso, quisessem ajudar as pessoas e fazer do país um país menos injusto, eu acho que, independente de ideologia, eu acho que a gente já teria um país bem melhor. Jean, queria agradecer a presteza de atender o nosso convite. Obrigado, Zé. Vocês que são. Qual é o projeto do Jean agora para o futuro? Cara, os projetos... Eu estou em conselhos de empresas. Eu estou presidindo o conselho de uma entidade que eu criei em 2010, quando saí do governo lá do Rio Grande do Norte. Chama-se CERN, Centro de Estratégia de Recursos Naturais e Energia. Ele é dedicado aos estados de Pernambuco até o Amapá, incluindo o Rio Grande do Norte. Então está lá Ceará, Piauí e tal. Então dedicado a essa região e aos recursos naturais e energia dessa região. Então é uma região muito esquecida, muito abandonada. A quinta ou sexta prioridade quando você pensa em termos de Brasil é essa região.
Então, eu tenho me dedicado a isso, a presidência do conselho dessa entidade. Essa entidade já cresceu, eu fundei, mas depois ela cresceu enquanto eu andava a Lures, né? E estou em 6 conselhos de empresas diferentes, desde multinacionais até empresas brasileiras. Eu dividi minha vida para tentar dar conta desses 6 conselhos. Já preenchi 4 vagas, faltam 2. Decidi que ia trabalhar assim para poder morar em Natal e visitar os amigos de vez em quando, em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Agora, recentemente, estive lá em Curitiba. Então, assim, eu consigo morar no meu lugar que eu escolhi e consigo também viajar quando eu posso, para ver os amigos e ajudar as empresas que eu estou selecionando aí. Já eu também queria te agradecer. O projeto do podcast da OAB, ele foi uma coisa que era um sonho tirar ele do papel. E ter a oportunidade de entrevistar uma pessoa tão grande, que foi senador, para mim, assim, é uma conquista gigantesca. E eu sou muito grata à diretoria da OAB por me proporcionar isso e proporcionar aos nossos ouvintes. O podcast da OAB, ele tem um objetivo que é construir pontes. Então, tirar um pouco sobre a visão do advogado, do magistrado, de que as pessoas são inacessíveis e mostrar que a gente está aqui para fazer a diferença. Então, eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade por estar aqui em Bauru. Agradeço muito o Zé, né, por ter aberto as portas do escritório, Bacar, Camargo, Lima e Cofone, por toda a atenção disponibilizada no dia de hoje. Quero agradecer novamente a diretoria na pessoa do Dr. Tiago Munaro, Dr. Tiago Tesani, que não pôde estar aqui hoje, doutora Amanda Bassoli, Dr. Gilson, doutora Angélica. Sem eles, assim, esse podcast jamais teria saído do papel. Então, muito, muito obrigada também pela sua disponibilidade. E convido os nossos ouvintes a seguirem as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é legalmente.cast. Se o Jean também quiser deixar o @, dele para o pessoal seguir ele, eu acompanho já no X também, que ele tem uma atuação bem ativa. Tudo a mesma coisa, @Jean Paul Prates, né? É fácil. Então, pessoal, sigam o nosso podcast, sigam o Jean e acompanhem, porque esse episódio vai estar disponível no nosso canal da OAB. Então é só vocês acessarem e até a próxima.